Somos o canal Press Start e essas são as coisas que nós vamos apresentar hoje: jogos online, jogos de terror, jogos clássicos e RPG. Agora nós vamos para a primeira apresentação. Tchau! Press Start. Tudo bom? Bom dia. Hoje vou falar sobre jogos online. Mas o que falar de jogos online? Vou citar só alguns exemplos para vocês entenderem como funcionam os jogos online, como que são e coisas afins, beleza? Bom, eu vou usar, por exemplo, falar sobre um jogo online muito conhecido e que todos conhecem, que é tanto online quanto você pode jogar sozinho, Minecraft. Um jogo simplesmente incrível, um jogo que todos devem conhecer, que deve ter jogado, deve ter vivenciado, pelo menos jogado uma vez. E também uma curiosidade bem da hora sobre o criador do jogo, que em um ano específico que eu não vou lembrar, teve uma empresa de jogos que simplesmente, como o Minecraft é pago, estava fazendo ele ser de grátis. Exatamente, estava fazendo ele ser de grátis. E o Notch, não satisfeito, não julgou os caras, falou, não pode fazer isso. Então, os caras chamaram o Notch para uma partida de jogo online, um jogo que as duas empresas jogavam bem, e o criador do Minecraft ganhou. Uma curiosidade bem legal de se saber. Posso citar esse, e também vou citar que jogos online também não precisa ser tecnicamente online, você não precisa jogar com pessoas. Pode também ser jogos de navegador, por exemplo, a plataforma Freeview, como por exemplo, que a maioria deve conhecer, e entre outros. Bom, não vou citar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou puxar a vinheta para o próximo apresentador. RPG. Mas o que exatamente define um RPG? Não é só sobre ter espadas e dragões. O foco principal aqui é a história e o desenvolvimento do seu personagem. RPG são jogos muito diferentes do que somos acostumados no dia a dia, com combates mais lentos e geralmente levado em turnos, o que pode fazer com que seja um gênero que não agrade todos. Porém, seu estilo único é o maior charme do gênero. Obviamente, quando falamos em RPG, não podemos deixar de citar a sua principal franquia, Final Fantasy, que hoje em dia tem mais de 16 jogos e foi uma das principais para formar o gênero. E com certeza, o principal Final Fantasy que todos pensam quando falam da franquia é o Final Fantasy VII, que conta a história de Cloud, Strife, e o jogo não tem medo de mostrar uma história profunda sobre luto, guerra e uma crise de identidade. Mas ao mesmo tempo, mostra o mundo fantástico que se passa o jogo. Com certeza, é um jogo que todos deviam um dia experimentar. Então, agora vamos ver a previsão dos jogos. Os jogos mais esperados para o final de 2025 por vocês. E sem dúvidas, o primeiro deles é o GTA 6, que ele está sendo esperado há mais de 13 anos. E finalmente agora ele vai ser lançado. É um dos jogos mais caros já feitos da história, que se passa agora de novo na cidade de Vice City, junto com uma exploração maior e várias novas coisas para fazer. E finalmente teremos um primeiro personagem feminino na história de um jogo de GTA nesse nível. Segundo, nós temos o Resident Evil Requiem, ou Resident Evil 9, que sem dúvidas vai ser um marco para a história dos Resident Evil, porque ele vai mudar completamente a história e vai voltar para o começo de tudo, onde ele vai mostrar o começo de toda a infecção, de como tudo começou, de todos os vírus e como tudo se espalhou. E também, sem dúvida, o jogo novo do Wolverine, feito pela Insomniac, que é a mesma empresa da criadora dos jogos do Homem-Aranha, muito premiados, e sem dúvida vai ser muito bom. Olá, tudo bom? Eu vou falar um pouco sobre os tipos de jogos clássicos. Os tipos de jogos clássicos que eu vou falar, todo mundo já jogou, que é Sonic, Mario, Pac-Man. E o último que eu vou falar, que todo mundo já jogou, é Minecraft. O Minecraft é um jogo clássico moderno. O jogo revolucionou a forma como as pessoas jogam, criando um mundo aberto, onde o jogador explora, constrói, minera e sobrevive. O único smartphone tão rápido e fluido que sai voando da sua mão, então segura firme. Um smartphone com uma tela na frente e uma bateria atrás. Revolucionário. E sabe o quanto você paga por tudo isso?
Poco. Note que ele possui apenas uma câmera dupla, porque não precisa de fogão para tirar fotos. Note que esse aparelho tem uma entrada de fone de ouvido, isso é possível, meu Deus. É, isso é possível. E se eu te falar que esse telefone também sai voando sozinho? É porque é lançamento, então a gente tá lançando ele na sua cara, entendeu? Este aparelho tem curvas em 3D, é mais curva do que a sua crush. E olha a velocidade que esse bicho carrega, tá quase tão rápido quanto ele descarrega com você usando o tempo todo esse bagulho. Tem sistema de digital que, ao contrário do facial, é impossível de burlar, né, maçã? Telefone perfeito para você jogar na parede de tanto perder partida. Dá para carregar com fio e também sem fio através de uma base que precisa de fio. E o mais incrível de tudo é que ele também é um telefone que faz ligações. Vamos entrar no tema de terror. Vamos falar de Five Nights at Freddy's, o FNAF ou 5 Noites com o Frederico. O objetivo do jogo em si é sobreviver 5 noites dentro de uma pizzaria. Você foi contratado para trabalhar lá e em algum momento 5 animatrônicos aparecem e acordam, simplesmente. Esses 5 animatrônicos, eles começam a andar pela pizzaria, atrás de você. Lá temos 4 animatrônicos. Esses 4 animatrônicos, eles acordam no meio da noite e começam a te caçar. A mecânica do jogo é básica, você tem que sobreviver essas 5 noites. Nessas 5 noites você tem que ficar olhando câmeras para ver se é onde eles estão. Vocês têm que ficar de ouvido aberto, para ele não te pegar. Temos 2 mecânicas bem básicas, que é simples. Tem um botão em cada lado da porta para você fechar a porta. Caso você não feche a porta, o Frederico, um dos 4 animatrônicos, eles acabam entrando e te pegando.